Olá, tudo bem? Aprenda a colocar um iframe num código fonte de um site gerado pela plataforma Mobilize, beleza? Então vamos lá. Olá pessoal, então vamos lá. Estamos aqui na telinha do meu computador e eu acabei de abrir o software Mobilize, ok? Eu tinha uma versão mais antiga e aí o programa me avisou para fazer um download de uma versão mais nova, a versão mais recente possível, que é a versão 5.3.0, ok? Que modifica inclusive a fonte e o exemplo de site que ele apresenta assim que abrir o software, beleza? Então vale muito a pena você atualizar, a atualização é gratuita, o software é gratuito e você só tem a ganhar com isso, beleza? Bem, assim que eu abro o software, ele já apresenta um exemplo de um site, né? Um site com duas páginas, né? Sendo que um link fica aqui, ó, no item 1, outro link aqui no item 2, tá ok? Aqui a ferramentinha de configuração, que eu posso, olha só, posso tirar a logo, posso tirar o nome da marca, posso tirar os links, ok? E também tem aqui os 3 pontinhos, que é para você apagar ou, deixa eu ver o que é mais, ou arrastar o bloco e também salvar esse bloco em categorias, né? Então esse novo software, essa nova versão, ela apresenta essa facilidade, você salvar os bloquinhos ou seções, prefiro chamar de seções, em categorias, tá ok? Como se fosse templates, beleza? Então vamos sair daqui e temos aqui então um exemplo, um site até bastante grandinho, ó. A primeira página, ó. Bacana, né? Tem a seção do rodapé, tem a seção de títulos e textos, ok? Seção de imagens e a seção de um banner aqui, né? Um bannerzinho com textos e botões. Beleza? Então é o seguinte, eu vou aproveitar esse exemplo e vou publicá-lo, ok? Eu tenho a opção aqui de ir no olhinho e assistir esse exemplo, ó, no navegador, ele funcionando no navegador, olha só. Então, ó, é exatamente isso. Exatamente esse o site, exatamente esse o resultado final, tá bom? Vamos voltar aqui para o Mobilize e ao lado do olhinho temos aqui a opção de publicar. E aqui do lado temos a opção de comprar extensões, ou instalar uma extensão gratuita, ou comprar extensões. O que são essas extensões? Bem, são temas, né, templates, para você usar, milhões deles, ok? Aí você compra aqui, ó, $49. O que mais? Será que tem mais caro que isso? Não, fica em $49, tá? E olha só que bacana, um template, outro template, um templatezinho para você configurar o botãozinho de WhatsApp, outro template, tá ok? E algumas ofertas, né? Então vamos voltar aqui ao software, eu vou publicá-lo, e aí olha, tem a opção de você colocar um endereço aqui dentro do domínio do Mobilize, né? O Mobilize ele fornece um subdomínio também para você, tá ok? Bem, eu prefiro salvar, para a gente ver o código dele, vamos salvar numa pasta dentro do notebook, dentro do computador, ok? Então eu vou criar uma pastinha nova aqui e vamos botar o quê? Mobilize, né? Nome bastante criativo, vamos lá. Tá, abrir e agora publicar, beleza. Então o que ele está fazendo? Ele está exportando os arquivos fonte, né? Que transformam esse website, que criam, que são responsáveis pela renderização, né, desse website no navegador, tá bom? Agora eu vou lá na minha pastinha, vamos lá rapidinho, cadê? Mobilize, aquela pastinha, tá aqui, Mobilize. Olha só, por enquanto 3 arquivos aqui, tem o arquivo do projeto em si, é uma forma da plataforma Mobilize entender que você tem um projeto, tá?
com o nome Mobilize, no meu caso. Temos aqui o index, que é o arquivo principal. É ele que apresenta os códigos HTML. Ok, olha só que bacana. Depois eu vou explicar, já explico isso aqui. E temos aqui os arquivos, ou seja, são imagens e outros códigos que complementam o código principal, ok? Faz funcionar. Um código em JS é um código em JavaScript, beleza? É um outro tipo de código. Temos também aqui o CSS, que é o código de formatação, ok? Cores e alinhamentos e outras coisas, ok? Aqui, olha só, imagens. Esse site só usa 3 imagens, né? Esse banner aqui. Temos aqui o background, é uma imagem de fundo, ok? E tem a logo do Mobilize aqui, que aparece lá no topo à esquerda, beleza? Esses são os arquivos, porém a gente só tem que mexer no index.html, tá? HTML é quando a gente fala, né? Código HTML é o código responsável pela construção do site, é o código fonte do site, beleza? Bem, você tem que abrir esse código. No caso do Windows, é muito interessante abrir no editor de texto, ok? E no meu caso, eu gosto de usar um programa chamado Adobe Dreamweaver, ok? Eu gosto muito desse programa e eu vou mostrar para vocês ele agora. Pronto, estamos aqui na primeira dica do Rafa, que é o uso do software Adobe Dreamweaver, ok? Para você ler o código-fonte do site e até mesmo criar um site digitando as linhas, né? Tá ok? E serve como um aprendizado também em termos de organização e leitura do código de forma bem clara e objetiva. Tá ok? Bem, o Dreamweaver ele é um software pago com uma assinatura online, ou você pode experimentá-lo, né, durante 30 dias na sua versão trial, ok? Bem, esse é um dos softwares pagos, também tem os softwares gratuitos, né? Entre eles, eu uso também o software Text Wrangler, que é para Macs, e você pode usar também o software Notepad++ para Windows, ok? Então fica aqui umas 3 dicas do Rafa para você ler código de forma bem organizada. Ele organiza com cores, com linhas, coluna de números e tudo mais. Tá ok? Então aqui no caso do Adobe Dreamweaver, eu quero te explicar o seguinte, que todo o código HTML tem o início, meio e fim, ok? Então, por exemplo, vamos começar com esse aqui, o código head. A gente chama de tag head. A tag head está no meio de 2 sinais, os sinais de menor que e maior que, tá? São os sinais que fecham o nome da tag, que é head, ok? Bem, esse conjuntinho aqui, ele é o início da tag head, que tem como conteúdo todos esses outros códigos, ok? E tem como final a tag head, porém com a barra invertida ou barra comum, ok? Então, de novo, a tag head, tá? Tem a função de cabeçalho do site, ok? E o início dela se escreve assim, ok? Aqui é o conteúdo dela e o final dela é assim. Então a gente abre o código head, né, com os sinais de menor e maior que, e fechamos a tag head com os mesmos sinais, porém adicionando a barrinha. Beleza? Essa é uma regrinha, né, na escrita do código HTML. E você vai ver isso se repetindo milhões e milhões de vezes. Por exemplo, aqui, ó, a tag title, né, significa título do site. Então, a abertura dela se faz, né,
com o nome, title, os sinais de menor e maior que, e o fechamento se faz com a mesma coisa, porém colocando a barrinha, adicionando a barrinha. Tudo que estiver no meio é o conteúdo da tag title, né? Da função title, tá bom? Aqui se repete também com relação ao section, né? Nós encontramos aqui uma seção, ok? A seção se abre com o sinalzinho de menos, né? Menor que. Aí vem o nome da tag, que é o nome da função, que é section, ok? E vem aqui uma classe. Classe ela está vinculada ao código que formata, né, o conteúdo desta seção. Ou seja, diz qual é a cor, qual é o alinhamento, qual é a posição, entre outras coisinhas, ok? E aqui também tem uma tag chamada ID, olha só, tem um atributo chamado ID, que é identificação. Identificação você dá um nome qualquer, ok? Para identificar essa linha de programação, esta seção, beleza? Bem, esta seção começa aqui, nesta linha, o conteúdo dela é tudo isso aqui, ok? E esta seção termina aqui, ó, com o mesmo nome de tag, com os mesmos sinaizinhos e adicionando a barra, beleza? Este é um conceito de programação da linguagem HTML, beleza? Agora vamos para outra dica, vamos lá. Pronto, estamos aqui na terceira dica do Rafa, que é o seguinte: você vai, né, no Mobilize, vai visualizar, vai fazer um preview no navegador do site exemplo do Mobilize, ok? Então o seu navegador vai abrir automaticamente numa nova abinha, beleza? E agora clique com o botão direito do mouse para abrir o submenu. Então vem aqui em inspecionar, ok? No inspecionar, assim que você clicar, vai abrir a ferramenta de inspeção do site onde você está. E essa ferramenta de inspeção ela mostra o código-fonte do site, tá ok? Então na coluna da direita você tem o código-fonte do site e na coluna da esquerda você tem o próprio site acontecendo ali, tá bom? E isso te dá muitas vantagens. Olha só, por exemplo, eu posso encontrar a seção tanto aqui no código-fonte quanto na visualização do site, né, a sua forma gráfica do site, tá? Então a ferramenta me indica a seção que está aqui no código, onde ela está na parte visual do site, que é aqui na coluna da esquerda. Então olha só, é só passar o mouse em cima que ele já ilumina, né, a seção na parte gráfica, na coluna gráfica do site, beleza? Então ó, aqui eu tenho a seção de identidade menu 1-H e ela está ali no topo do site, né? Ali assinalada em azul, ok? Vamos para a próxima seção, é a seção do banner, ok? Ela tem a identidade de header 1-F, tá bom? Vamos rolar um pouquinho para baixo, vamos encontrar outra seção, que é a seção do content 1-8, ok? A sinalização em verde é uma margem, tá? A margem superior e a margem inferior relacionada à próxima seção, que nesse caso é a seção de imagem 3-9, né? Tá ela aqui, ok? Depois da seção da imagem vem qual? Vem mais uma seção de um conteúdo em texto, conteúdo 1-B, tá ok? Bem, você pode também clicar nessa setinha para o programa te mostrar o conteúdo desta seção. Então aqui nessas setinhas você vai encontrar outras tags dentro de outras tags. Então você vê uma organização hierárquica de tags, ok? E vai encontrar também o próprio texto que aparece aqui na esquerda, né? Olha só que bacana. O texto que aparece na esquerda é o mesmo texto, né, que está no código-fonte, aqui na coluna da direita, tá ok?
E logo acima, ó, você encontra uma organização hierárquica de tags, tá ok? Ó, só passar o mouse em cima que ele já ilumina, né, com as cores azul e verde, né, o conteúdo de cada seção, de cada tag, beleza? E mais as margens, tá ok? As margens, as cores variam, né? Tá bom? Então o conteúdo aparece em azul e as margens aparecem em diversas cores, beleza? Então dessa forma você identifica rapidamente do que se trata o código-fonte, qual é a sua responsabilidade, né? O que ele realiza graficamente no site, beleza? Então fica aqui um grande abraço do Rafa, vamos voltar à lição. Pronto, voltamos aqui ao Dreamweaver, ok? Que é a minha ferramenta preferida, tá? Então é o seguinte, com aquela ferramentinha lá de inspeção, eu identifiquei onde está a head, né? O que é o conteúdo da head, ok? Eu identifiquei também o menu, tá aqui o menu, tá ok? E assim eu sei que a seção dele começa aqui e termina aqui, por causa da barrinha, ó, a abertura da seção e fechamento da seção. E identifiquei também o que? Um header, que é o banner, tá? Aquele primeiro banner lá. O conteúdo todinho dele é esse aqui, a seção dele é todinha essa aqui. E depois do banner vem uma seção chamada conteúdo, que é um texto, tá bom? Um título e um texto. E a seção dele é toda essa daqui, tá? Bem, então agora eu escolho onde inserir no código-fonte o iframe, ok? Então olha só, eu vou escolher o seguinte, eu vou escolher inserir o iframe entre a seção header e a seção conteúdo, tá bom? Então simplesmente vou dar um enter aqui, adicionar uma linha e a partir dela, ó, eu vou escrever aqui no tecladinho, né, iframe, altura, vou botar aqui a altura de 600 pixels, largura 400 pixels, ok, e a fonte dele vai ser, vamos experimentar aqui, HTTP, um site, um link de um site inteiro. Vamos lá, vou botar o site do UOL aqui inteiro dentro deste iframe, beleza? E pronto, acabou. E Ctrl S para salvar o arquivo, tá ok? Gente, é o seguinte, eu acabei de escrever o código iframe. O código iframe começa com a tag iframe, né? O sinalzinho de menos, né? Menor que o nome, a tag iframe e alguns atributos, que quais são? Você tem que determinar a altura do iframe em pixels, que eu coloquei 600. Você tem que determinar a largura dele em pixels, ou melhor ainda, eu vou botar aqui 100%. Você pode botar porcentagem também, tá bom? E tem que determinar a fonte. A fonte do quê? A fonte do conteúdo que você vai mostrar dentro do iframe. Então, no caso, eu coloquei um link de um site inteiro. Vou mostrar dentro do iframe o site do UOL inteiro. Aqui na fonte eu posso também colocar uma figura, né? Eu tenho que dizer de onde puxar essa figura, né? Onde ela está no servidor, ok? E pronto. E aí eu fechei a tag frame, né? Com o sinalzinho de menos, né? Menor que, e a barra iframe e o sinalzinho de maior que, tá ok? Agora, tudo que vai aqui dentro, ó, entre a abertura da tag e o fechamento, você não coloca nada, porque este conteúdo aqui, né, ele já está determinado pelo atributo search, que significa fonte, tá? Então, nesse caso, todo o site do UOL vai aparecer dentro do iframe, beleza? Bem, Rafael, e como é que eu aprendo como escrever esses atributos da tag iframe? Aí a gente vai
para a quarta dica do Rafa, que é o site w3schools.com. Nesse site você aprende programação em HTML, CSS, JavaScript, SQL, Python, PHP, Bootstrap, beleza? E por acaso eu estou aqui na seção de iframes, beleza? Essa coluna aqui da esquerda mostra o aprendizado de cada tag. Então, todas essas tags aqui funcionam em códigos HTML para você criar sites, ok? E eu cliquei aqui no HTML iframes e aqui ele mostra em inglês, né, o sintaxe, né, como se escreve o código iframe. Então ele ensina que no iframe você tem que ter um src, que é de search, uma fonte, né, igual a, abre aspas, a URL dessa fonte, fecha aspas, espacinho, title, ok? E a descrição desse title, o nome desse title. Para que serve o title, Rafael? É o seguinte, os sites também são navegados, né, por usuários com deficiência visual. Então existe uma maquininha que lê o site. E quando ele chegar aqui na sua tag iframe, ele vai ler o nome, né, a descrição do conteúdo do iframe, a descrição que você vai escrever aqui. Então, title é uma forma de você ajudar o deficiente visual a compreender o seu site, ok? E mais ainda, ele ensina que você tem que atribuir, né, um código de altura, uma altura e uma largura para o seu iframe, que pode ser em pixels ou em porcentagens, tá bom? E aqui, mais você também aprende a colocar uma formatação nesse conteúdo, né? A formatação é pelo código style, né? O atributo style. Aí dentro do style você também pode colocar a altura e a largura, beleza? Opa, pessoal, na verdade é o seguinte, eu coloquei o site wall, mas ele não permite aparecer dentro de iframes, ok? É um site cheio de proteções. Então é o seguinte, ao invés do wall eu coloquei o meu próprio site, habitatdigital.com.br, ok? Para aparecer dentro do iframe. Então é só salvar o arquivo, né? Ctrl S ou Command S no Mac, e vamos agora confirmar, né, se funcionou, ok? Essa adição desse iframe, beleza? Então o que eu vou fazer é o seguinte, a partir daqui do programa Dreamweaver, pronto, visualizar no Google Chrome. Olha só, vamos ver se funcionou. A primeira parte que eu não alterei está aqui, ó, a seção de menu, né? Também a seção do banner aqui de introdução também eu não alterei. Eu coloquei então o meu site no iframe que fica entre o banner e a terceira seção, que é um conteúdo, ó, Work with Content, tem esse texto aqui com a formatação texto centralizado e um título, beleza? Então entre eles, ó, tá o iframe, ok? De largura 100%, ou seja, ele ocupa 100% da largura desse site, independente do tamanho da janelinha, ok? E a altura, se eu não me engano, foi de quanto? Acho que foi 400 pixels. Foi de 600 pixels. Beleza. Então aqui temos um frame, ó. Dentro do frame aparece a barrinha de rolagem para eu visitar todo o meu site, né? Tá ok? E tem uma segunda barra de rolagem que é do site que sustenta o iframe, né? Onde está inserido o iframe, tá ok? Então acontece esse fenômeno aqui de duas barrinhas, né? A barrinha do site que está dentro do iframe e a barrinha do site que sustenta o iframe, ok? Então, curtiu o vídeo? Conseguiu tirar sua dúvida? Então você já sabe, né? Então, qualquer dúvida que você tenha, eu vou ter o maior prazer em te ajudar a responder, a te dar uma solução, tanto pelos comentários, ou então criar um vídeo exclusivamente para sanar a sua dúvida, a sua questão. Beleza? Então, fica aqui um grande abraço do Rafa e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.